Eu confesso para vocês, eu passei 2 anos orando por esse pastor, por essa família, para eu conseguir citar o nome dele na minha oração. Eu passei 2 anos orando por mim, para eu conseguir citar o nome dele na minha oração. Eu fiz jejum para Deus quebrantar esse coração aqui, porque a vontade que eu tinha dentro de mim era de outras coisas, carnal. Mas a palavra de Deus, ela serve também de freio. De freio. Ela diz: não, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida daqui para frente. Eu vou orar para a gente ir para casa. Eu posso te dar mais um testemunhozinho? É para a glória de Deus. Esse pastor soube perdoar. Teve um outro pastor que me perseguia nessa cidade, pela rádio também. E eu, nesse mesmo dita oração e jejum, 15 dias de jejum, eu só faltava derrubar a laje da minha casa. Eu morava lá no Parque Manibura. A cooperadora que trabalhava comigo falou para minha esposa: esse teu marido aí parece que não bate bem não. Mas eu orava gritando e pulando. Passei 15 dias em jejum e oração, orando por 3 pastores. Os outros 2 são meus amigos, só esse daí que é difícil, mas Deus vai quebrantar ele também. 15 dias depois eu recebi o pastor Renato Soares. Ele me procurou e disse: pastor, tal pastor quer falar com o senhor, quer um almoço com o senhor, e falou para o senhor escolher o restaurante. Eu disse: sério? Ele falou: é. Eu falei: rapaz, isso não é cheiro do queijo não. Rapaz, vou ter que me resguardar nesse negócio aí, né? Que o homem me odeia. E eu ouvi ele falando de mim, eu chorava. Aí marquei no restaurante, num dos mais caros da cidade. Mandou eu escolher. Escolhi, ué. Foi assim, irmão. Escolhi o mais caro. Levei várias pessoas comigo. Eu falei: se for cheiro do queijo, vai ter que levar logo um caminhão de gente. Estávamos no restaurante, esse pastor chegou com uma carrada de gente também. Eu falei: eita, agora é 2 gangues na porrada aqui agora. Essa é a gangue da Rádio Logos e a gangue da outra rádio lá. Para a glória de Deus, esse pastor sabe perdoar. Eu vou falar o nome dele no final, e você sabe por que eu vou falar o nome dele. Ele veio até mim, me abraçou, me apertou, faltou me quebrar. Eu falei: tá, meu Deus do céu. Ele me apertou, apertei, e ele disse: pastor, me perdoa, pastor, me perdoa. E eu disse para ele: me perdoa também se eu contribuir para alguma coisa. Ele disse: não, o senhor não contribuiu nada para isso, fui eu lhe odiava, a tua voz é insuportável para mim. Quando eu lhe ouvia pela rádio, eu dava soco no painel do carro. Fui eu vim aqui porque Deus me mandou. Tem 15 dias que eu não consigo dormir. Ele falou: tem 15 dias que eu não durmo. E nos últimos 3 dias Deus apareceu para mim no sonho e diz: aquele homem que você odeia, foi eu que levantei nessa cidade. Ele é meu pastor que eu levantei nessa cidade. Ele é pastor. Ele disse para mim: eu não lhe considerava pastor, mas Deus falou para mim no meu sonho que Ele te levantou nessa cidade como pastor. Quando ele disse isso, foi um quebrantamento na mesa. Todo mundo ali naquele restaurante, as outras pessoas, ninguém entendeu nada. E ele disse: eu quero levar o senhor na minha igreja, porque lá eu falei mal do senhor no meu púlpito, e o senhor tem que pregar na minha igreja. Eu vou resumir, porque também tem um outro culto.
Eu fui pregar na igreja dele. Quer ver? Eu vou perguntar: quem aqui estava naquele culto? Se tem alguém que estava nesse culto? Talvez não. Pois vocês vão saber quem é. Naquele culto Deus me deu uma palavra. Eu fiz um esboço e perdi o esboço. Perdi. Tem pão em Belém. Preguei essa palavra, tem pão em Belém. Aliás, primeiro, antes dele me chamar para pregar, antes de me chamar para eu subir no altar, ele disse: eu quero convidar aqui o pastor Everaldo, da Igreja Comunidade Cristã Logos, da Rádio Logos, um homem que eu falava mal dele aqui nesse altar. Ele me chamou assim, e eu subi. Quando eu subi, a igreja foi tomada de uma unção tão poderosa, que eu preguei como nunca eu preguei na minha vida. Não me lembro, só me lembro do que tem pão em Belém, não me lembro mais nada. E o esboço que eu fiz eu perdi. E naquela noite Deus derramou uma unção de curas. Deus curou tanta gente naquela noite. Foi um culto onde a presença de Deus foi notória. No término do culto, esse pastor disse para mim: amanhã eu quero que o senhor esteja na minha rádio, porque eu falei mal do senhor na minha rádio. Esteja lá amanhã, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu estive na rádio dele. Eu vou falar o nome dele porque foi explícito o que ele fez. 10 horas da manhã eu estava na rádio dele, e ele anunciou na rádio dele: quem está aqui no estúdio da rádio é o pastor Everaldo, da Igreja Comunidade Cristã Logos, da Rádio Logos FM, um pastor que eu falava mal dele aqui na rádio. E eu estou chamando para lhe pedir perdão. A gente já se perdoou lá no restaurante, só faltou ele falar, um dos mais caros da cidade. Agora deixa eu voltar lá no restaurante. Quando ele disse: eu não lhe considerava pastor, e tem 15 dias que eu não durmo, Deus apareceu para mim 3 dias seguidos no meu sonho, dizendo: peça perdão para ele, porque eu levantei como meu pastor nessa cidade. Ele é um separado meu. Quando ele disse isso, Deus tocou no meu coração. Eu olhei para ele e disse para ele: pastor Márcio Prado, a partir de hoje você não tem ideia do que Deus vai fazer no teu ministério. As portas estarão abertas, escancaradas, e se prepare para o crescimento, diz o Senhor para você. Pode aplaudir a Jesus. Pode glorificar ao Senhor. Pastor Márcio Prado me levou na igreja dele, me levou na Rádio Vida, Vida Nova. E depois ele me convidou outra vez, e eu convidei ele para pregar na Logos, lá no bairro de Fátima, quando era sede lá. E eu convidei ele, pregou na Logos. Eu conheci um pastor nessa cidade que soube perdoar. E eu citei o nome dele porque ele fez isso na igreja e fez isso na rádio. Então quem sabe, sabe. Eu estou dizendo para você sobre o poder da oração. Destrava a tua vida e destrava a vida dos outros. Amém. Preste atenção. Quando você está disposto a viver a palavra de Deus, Deus arranca um fardo pesado das suas costas e das costas dos outros, ou do outro. Essa palavra é para crentes. Perdoe. Você não tem ideia do poder da liberação do perdão. Isso foi em 2009. E Deus escancarou a porta para a igreja do pastor Márcio Prado. A igreja cresceu, duplicou, triplicou. Construíram lá um grande templo bonito para a glória de Deus. Quem conhece sabe disso. Fizemos amizade. Hoje somos amigos. E quem perdeu foi o diabo. Quem perdeu foi Satanás. Um abraço, pastor Márcio Prado, toda a igreja de Nova Vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, perdoa-nos de nossos pecados, de nossas transgressões, das nossas falhas, dos nossos erros. Perdoa-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos. Dai-nos um coração quebrantado, um coração disposto a lhe obedecer, a perdoar, a liberar o perdão, porque a tua palavra nos diz em Mateus 6:15, aquele que não perdoar também não será perdoado. Senhor, em nome de Jesus, que todo ódio seja repreendido, todo ódio seja repreendido, todo espírito imundo de contendas seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a conciliação, a reconciliação, a paz, o perdão entre os irmãos, entre a família, entre os casais, entre pais e filhos, filhos e pais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todo espírito imundo seja repreendido, todo espírito maligno de ódio seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, que os doentes sejam curados, sejam sarados, casamentos sejam restaurados em nome de Jesus, famílias sejam restauradas em nome de Jesus, a comunhão entre pais e filhos sejam restaurados em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a viver o Evangelho, e nos ajuda a orar, precisamos orar, e conseguir orar uns pelos outros, e até por aqueles que nos governam, como está escrito em Romanos capítulo 13, nos ajuda a orar, a interceder, por aqueles que governam os municípios, os estados e o Brasil, em nome de Jesus. E que todo ódio, todo rancor, toda ira, toda raiva, todo ressentimento, toda amargura seja arrancada, seja tirada e lançada fora, seja queimada, em no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Portas sejam abertas, Pai, que essa semana, o início desse mês que vai entrar, final desse mês de fevereiro, início de mês, seja um mês de conciliação, de reconciliação entre as pessoas, em nome de Jesus. Nos leva para casa na tua santa paz, Pai. Guarda-nos, proteja-nos, guia-nos, sustenta-nos e cumpra-se em nós a tua vontade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém.